paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, meu querido amigo, você aluno, professor, que Deus continue abençoando sua vida. Estamos aqui para mais uma pré-aula de nossas lições bíblicas. E como a gente de costume, estamos estudando esta revista, A Obra da Salvação. E a lição de hoje é a lição de número 9, cujo tema é Arrependimento e Fé para a Salvação. O texto áureo: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. A verdade prática: arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação de Deus. Muito bem. Eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e o seu comentário, pois é muito importante para nós. A respeito desta lição de hoje, eu elaborei um slide, está muito bem feito, está muito legal, para que você possa estar interagindo com os seus alunos na sua sala, transmitindo para eles. Ele é um slide não só com texto, mas contém muitas imagens, está muito bem feitinho. Eu vou deixar o link na descrição para você estar baixando gratuitamente, ou se você preferir deixar o seu endereço de e-mail, também poderei enviar para você por e-mail. Tá bom? Que Deus abençoe. Então nós vamos lá. A nossa introdução, antes que comentemos estes textos neste quadro, eu vou ler a introdução para você e peço que você acompanhe na sua revista. O arrependimento e a fé operam conjuntamente para a salvação. É o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Essa fé leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação de pecado, para então ser perdoado e experimentar a paz de Deus em seu coração. Amados, nós vamos então dar início à nossa lição. Gostaria que você acompanhasse aqui nosso raciocínio. Arrependimento e fé para a salvação. Haja vista que o arrependimento, ele procede do homem. Ou seja, é o homem que se arrepende. É o homem que tem que se arrepender. Então, o arrependimento, ele procede do homem. Porém, a fé, ela procede de Deus. Pois a Escritura nos diz que a fé é um dom de Deus. Então, a fé, ela procede de Deus. Logo, para se alcançar a salvação, se faz necessário agir com fé, para que esta venha produzir arrependimento genuíno no coração do pecador. Ok? Vou repetir. Arrependimento procede do homem. A fé procede de Deus. Para se chegar, então, à salvação, é necessário agir com fé. E esta, por sua vez, produzir arrependimento genuíno, verdadeiro, no coração do homem. Ok? Nós veremos na frente que arrependimento é diferente de remorso. Por isso coloquei aqui, a fé produz um arrependimento verdadeiro. Porque há pessoas que cometem um delito, um erro, e por hora ele acaba sentindo um certo remorso. E depois passa e não sente tristeza por aquilo. É diferente. Uma pessoa, para se arrepender verdadeiramente, ela precisa crer em Deus, crer em Jesus.
crer no sacrifício do Senhor. Nós temos um exemplo de Zaqueu, que era um homem que agia de má fé, um pecador, até que ele ouve as palavras de Jesus, sente vontade e necessidade de conhecer aquele homem. Então, quando ele chega até o Senhor Jesus Cristo, que ele ouve aquelas boas novas, ele se arrepende, pois ele creu no Senhor. Então, o arrependimento provém do homem, a fé provém do Senhor Deus, e para chegar à salvação deve-se agir com fé, para que esta produza o arrependimento genuíno e verdadeiro no coração do pecador. A nossa lição de número 1, o nosso tópico de número 1, fala sobre o arrependimento, uma transformação do Espírito. Essa transformação, ela não pode vir do homem, ela não pode vir da própria pessoa. Não é do homem que vem essa transformação. Ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo, ele que faz isso. Tá? Muito bem. A definição de arrependimento. A palavra arrependimento no hebraico, nahan, que quer dizer sentir-se triste, contristar-se. Então eu coloquei tristeza aqui. Tristeza pelo quê? Pelo pecado. Sentir-se triste, contristar-se por causa da situação de pecado. Então nahan no hebraico é isso, sentir tristeza pelo pecado. E uma outra palavra também, que é shuvi, que significa retornar. Ou seja, mudar de direção. Por exemplo, uma pessoa, deixa eu me dar um exemplo aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos lá. Vou colocar para você entender aqui. Vou botar aqui. Inferno e céu, ok? Imagina uma pessoa que está caminhando nesta direção. Ele está caminhando nessa direção. Porém, quando ele se converte, quando ele se arrepende verdadeiramente, então ele muda a direção para o céu. Ok? Muito bem. Está aí. Para que acompanhemos o nosso raciocínio. Então é isso, a palavra nahan significa sentir-se triste, tristeza pelo pecado. Tá? E a palavra shuvi significa retornar, mudar de direção. É como um pecador que está indo rumo ao inferno. Mas, porém, quando ele se arrepende, o que acontece? Ele retorna e pega o caminho do céu. Então, a definição da palavra arrependimento está aí. Tá? E também no grego, a palavra metanel, ou metanoia, que significa mudança de mente. Tá? Mudança de mente. Uma mudança de comportamento. Tá? Uma mudança de comportamento, ou seja, a pessoa que pecava não peca mais, aquele que prostituía não prostitui mais, porque ele se arrependeu, sentiu profunda tristeza, tá? Profunda tristeza pelo pecado. Isso é mudança de mente, é mudança de comportamento, ele se entristece, tá? Ele se entristece
por causa do pecado. Então seu comportamento vai mudar. Ele não vai mais viver aquela vida velha que vivia, pecaminosa. Ok? O segundo subtópico, o arrependimento na vida cotidiana. Esse arrependimento ele faz o quê? Ele alivia a consciência. Ele cura a consciência do homem. Ele não vai mais viver sendo acusado pelos seus erros, acusado. O próprio exemplo de Zaqueu, mais uma vez, era um homem odiado, um homem que mal visto na sociedade, por ele ser cobrador de impostos e cobrar além daquilo que devia cobrar. Então era taxado de ladrão, havia todas aquelas barreiras para que Zaqueu chegasse à salvação. Barreiras psicológicas, físicas, barreira social. Por quê? E ele carregava consigo aquele fardo. Tinha então peso na consciência. Ele sabia que era pecado e errado o que ele fazia. Então, a partir do momento que ele se arrependeu, houve um alívio, uma cura na sua consciência. E não há nada melhor que um homem que tem a sua consciência tranquila, que ele pode deitar e dormir e saber que está em paz com Deus, que o seu coração está em paz com Deus. O arrependimento também ele vai promover a satisfação, uma autoestima. Ele traz uma paz interior. Uma paz interior. Ele vai trazer aquilo que o homem não tem. Aquilo que um homem sem Deus ele não tem. Ele faz o quê? Ele vai fazer um autoexame. Ele faz um autoexame, tá? E então ele se arrepende. O arrependimento traz para ele satisfação. O arrependimento traz para ele paz interior, porque ele agora tem a sua mente aliviada. Ele está curado, a sua alma está curada. Agora o diabo não vai mais acusá-lo, porque ele tem um advogado que intercede por ele. Então ele foi curado, sua mente está curada e pode deitar e dormir tranquilo. Terceiro subtópico, a ação do Espírito Santo no arrependimento. O Espírito Santo é quem convence o pecador. Muito bem. Deixa eu fazer apenas um desenho aqui. Muito bem. Espírito Santo. O Espírito Santo convence. Ok? Muito bem. Então é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem convence o pecador. Tá? Ele convence do quê? Do pecado, do juízo. Convence o homem que vive uma vida errada, que vive uma vida toda distorcida, toda longe da palavra de Deus. E ele opera arrependimento no coração do ser humano. Mediante a quê? Mediante a proclamação do Evangelho. Mediante a palavra de Deus. Com isso, ele vai produzir então neste coração a alegria. Um homem que vivia com um semblante como este, triste, tá? Triste, angustiado, ele passa agora a ter uma vida alegre na presença de Deus. Então o Espírito Santo, ele convence o homem do seu erro, do seu pecado, ao ouvir a mensagem do Evangelho. E esta mensagem, ela deve ser anunciada por nós, cristãos, pela igreja. A igreja tem a função, tem esta tarefa de anunciar e proclamar o Evangelho de Deus. É o Evangelho do Senhor. Porque como pecador, ele vai se arrepender se ele não ouvir. Faz necessário, então, que este pecador... Vou fazer apenas um pequeno desenho aqui. Como se fosse aqui, tá? Como se fosse aqui dois ouvidos.
Então o Espírito Santo ele vai convencer o pecador a aceitar o Evangelho de Cristo, através da proclamação. Então o pecador ele vai ouvir a palavra pregada pela igreja, por nós. Então, ao se arrepender, ele muda de vida, ele muda de direção, e quando aceita a Cristo como Salvador, então ele passa a viver uma vida de satisfação, pois ele vai fazer um autoexame de sua vida, e ao se arrepender, vem a satisfação, a alegria, a cura da sua mente e a paz interior. Isso através da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz isso na vida do pecador. O segundo tópico, a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. A fé natural. Muito bem, vamos lá. Fé natural. Deixa eu me separar aqui. A fé natural. A palavra natural no grego, tá? É psre. Psíquico. Tá? Psíquico. É a palavra natural. Psíquico. Muito bem. Então vamos lá. A fé natural é a atitude do intelecto, é apenas uma aceitação intelectual acerca de Deus e sua criação. O que é isto? É a fé apenas na razão. É aquele que tem fé na ciência, ou aquele que sabe que Deus fez as coisas, ele acredita que Deus criou todas as coisas, porém ele não se entrega, porém ele não aceita o sacrifício de Cristo. Ele não tem fé suficiente para crer no sacrifício vicário de Cristo. Ok? Ele não tem fé para crer no sacrifício vicário de Cristo. É apenas uma fé natural, ou seja, apenas intelectual. A fé dele está apenas na cabeça. Apenas na cabeça, ou seja, não está no coração. É aquela fé que apenas ele aceita e acredita que Deus fez, porém não há uma entrega de sua vida. Tá? É apenas intelectual, apenas na cabeça, na mente. É o que se crê apenas com a razão. Né? É preciso ver, é preciso testar no laboratório. Ele precisa botar a mão, ele precisa enxergar. Ao passo que nós cremos em Deus, nós não vimos a Deus, mas cremos que Ele existe e que Ele fez todas as coisas e que Ele opera em nosso coração e que Ele cuida de nós. Tá? É uma fé que envolve apenas uma crença em Deus e não aí uma entrega total ao Senhor. Tá? É o tipo de fé que deixa o homem acomodado. Ou seja, apenas tem ciência do sacrifício de Cristo, porém não se decide aceitá-lo. Ele tem ciência de que Cristo morreu na cruz. Sim, se prega e se fala, ele acredita que Cristo morreu na cruz. Acredita que Cristo esteve aqui. Tá? Vou pôr aqui, ó. Que Cristo esteve aqui. Aqui eu vou colocar como se fosse o céu. Ok? Muito bem. Então, dando continuidade, não há uma entrega. Ele apenas até acredita que Cristo morreu na cruz, porém não decide aceitá-lo, pois prefere viver uma vida de regalia neste mundo, prefere viver uma vida, vamos dizer assim, à vontade, tá? Ao seu bel prazer, a aceitar de fato
a Cristo como o único e suficiente Salvador. Aquele que é suficiente na sua vida. Bom? Segundo subtópico, a fé salvífica. O que vem a ser a fé salvífica? Atitude do intelecto e do coração. Agora é diferente. Ela não é uma atitude apenas da mente, mas é uma atitude do coração, não apenas do intelecto. Ou seja, ele não apenas crê somente com a sua razão, mas ele crê de todo o coração. E ele aceita o Evangelho de Cristo. Porque o homem, para chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus, ele precisa passar pela cruz. E é exatamente aí é o que acontece. Quando o homem se arrepende verdadeiramente, ele passou pela cruz. Se ele deseja chegar no céu, ele tem que passar pela cruz. Como assim? Aceitar o sacrifício vicário de Jesus Cristo. E a fé salvífica é isto. Ela promove isso. O homem, ele crê não apenas com o intelecto, mas de todo o seu coração. E ela opera o que no homem? Ela opera uma confiança em Cristo. Ou seja, ele passa a viver agora uma vida total e real para o Senhor. Ele põe a sua confiança. Ele sabe que Jesus é poderoso para curá-lo. Ele sabe que Jesus é poderoso para aliviar o seu sofrimento. Naqueles momentos de angústia e de tristeza. Naqueles momentos em que o homem se encontra com o coração, com a sua alma abatida. Então ele confia que somente Jesus pode levá-lo ao céu. Ele deixa de praticar a idolatria, ele deixa de praticar a imoralidade, ele deixa de fato de ser um pecador, no sentido daquela pessoa que vive pecando, daquela pessoa mergulhada no pecado e no erro. Porque o Espírito Santo, ele convence, ele opera uma obra através do sacrifício de Cristo. Então, este pecador, ele vai chegar nos céus. Ela é um dom de Deus que se origina pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, como nós já falamos, essa fé salvífica, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É aí que eu digo novamente que nós temos a função de evangelizar, de pregar, de ensinar, de proclamar de fato as boas novas com alegria, com amor, pregarmos com satisfação e com responsabilidade. E não deixar de falar a verdade, porque o Espírito Santo, ele faz a obra. É uma fé que precisa ser exercitada pelo crente, para a confirmação da salvação. Então, para que o homem, de fato, mantenha-se salvo na presença de Deus, ele precisa, e para chegar à salvação, ele precisa exercitar esta fé. Não apenas ter um conhecimento superficial, não apenas acreditar, mas entregar. E aí, então, exercitar a sua fé para confirmação. O que isso vai nos dizer? Que o pecador, ao ouvir a palavra, ele deve se arrepender verdadeiramente. Ele deve crer e arrepender. Para que ele se arrependa, ele precisa crer de fato. Senão, como ele vai se arrepender? Ele precisa crer. Para se arrepender, ele tem que exercitar esta fé. Aí ele ouviu que Jesus salva, que Jesus batiza. Foi como, novamente, citando a pessoa de Zaqueu. Tinha ouvido falar de Jesus, daquele homem que operava milagres, daquele homem que mudava a vida das pessoas. Então o que Zaqueu vai fazer? Ele vai exercitar a sua fé ao subir em uma árvore para ouvir as boas novas, ou para pelo menos contemplar a face do Mestre. E é isto, para contemplar a face de Cristo lá na glória um dia, é preciso passar pela cruz, que é a ponte, aquela que liga o homem a Deus. Terceiro e último subtópico, os benefícios da fé. Os benefícios da fé. Proporciona a salvação pela graça. Então a salvação, ela é pela graça, ela é um favor imerecido. Agora, o que precisamos entender, não é porque a salvação é pela graça e porque estamos no tempo da graça que o homem será salvo. Ele precisa, pela graça de Cristo, pelo favor de Cristo, ele precisa, por meio da fé, se entregar.
entregar a sua vida a Cristo. Ok? Daí sim, daí ele poderá então herdar a vida eterna. E a salvação, a fé, ela proporciona a salvação pela graça. Então fé e graça estão interligadas, como também a fé e o arrependimento e fé estão interligados. É um conjunto, um não pode operar sem o outro. Tá? Ela promove a cura, o batismo no Espírito Santo. Ela cura o homem, não só a sua mente, mas cura o seu corpo físico, das doenças. Batiza com o Espírito Santo, sabe? Para deixar o crente ainda mais, não vou dizer perto de Deus, mas ter uma intimidade maior com Deus. Sabe? Viver uma vida realmente, sabe, poderosa nas mãos do Senhor. Tá? E ela promove a vitória contra o mundo. Tá, ela promove a vitória contra o mundo, esse mundo pecador. Ok? Ela promove a vitória contra o mundo, contra o diabo e contra a carne. É isto então que a fé vai beneficiar. Realmente, o homem que é beneficiado pela fé, a fé lhe produz e lhe proporciona isso. A cura, o batismo com o Espírito Santo, a vitória sobre este mundo perdido, a vitória sobre a carne. Tá? O homem que tem aquele desejo desenfreado, de concupiscência dos olhos, da carne, então ele vai conseguir dominar aquilo e vencer por meio da fé, por meio do benefício que a fé lhe proporciona. Terceiro e último tópico. O arrependimento e a fé são respostas do homem à salvação. Primeiro, arrependimento. Condição para a salvação. Sem o arrependimento, não há como herdar o reino dos céus. Como eu já tinha dito, para se chegar ao reino dos céus é preciso passar pela cruz. É preciso que haja arrependimento genuíno e verdadeiro, que é diferente de remorso. Remorso é apenas aquele estado momentâneo da pessoa, que ele se sente ali, ele se sente decepcionado porque poderia ter feito algo que não fez. Acaba sendo um modo de decepção. Então ele sente aquela dor ali, sabe? E fica por isso mesmo. Diferente do arrependimento, que é genuíno na vida do pecador, que transforma, que traz satisfação, que traz alegria. E como eu disse, mais uma vez repetindo, Zaqueu é um exemplo de coração arrependido quando ele fez a sua entrega ao Senhor. Ele confessou ao Senhor. Ele deixou que Jesus trabalhasse em sua vida. Por meio do quê? Da fé e do arrependimento, que trouxe a ele satisfação e mudança de vida e paz interior. Tanto que ele reconheceu o seu pecado. O arrependimento é diferente de remorso, como eu disse, porque o arrependimento ele atinge o coração, ao passo que o remorso ele é momentâneo e passageiro. Então, o arrependimento ele atinge o coração do homem. A salvação por meio da fé, ela é pela graça, mas depende da fé. Ela é de graça, ela é pela graça, mas sem fé não se chega à salvação. É preciso crer no sacrifício vicário de Cristo. É preciso crer que Jesus ele morreu na cruz e que ele ressuscitou. E que ele está vivo. Não apenas crer que ele morreu há 2000 anos atrás, mas crer que ele ressuscitou e intercede por nós lá no céu, diante de Deus. A fé por meio a salvação por meio da fé. Sem fé é impossível aceitar o sacrifício do Calvário. Uma pessoa que não exercita esta fé, uma pessoa que não recebe esta fé, este dom de Deus, é impossível ele crer, porque ele pensa de forma natural. Tá? O psíquicos, ele só pensa, tá, com a razão. Ele só acredita se ele ver. Ele só acredita se ele tocar. Ele só acredita se ele conseguir fazer um teste. E diferente das coisas espirituais, que de fato se crê com o coração e não apenas com o intelecto. E sem esta fé
é impossível aceitar o sacrifício de Cristo. O Espírito Santo opera arrependimento no coração do homem por meio da fé e este se rende a Cristo. A partir do momento que o homem ele é convencido pelo Espírito Santo de que ele é pecador, então ele se rende a Cristo. Ele se rende aos pés do Senhor. E a sua vida é totalmente transformada. Terceiro e último, para encerrarmos, arrependimento e conversão. Sem arrependimento, como dissemos, não há conversão. A conversão é uma ruptura com antigas tradições e modos de viver abomináveis. Então, o que vem a ser a conversão? A conversão, ela é mudar de direção. Ok? A conversão, ela é uma ruptura. Tá? Uma ruptura. Aí, ó. Com o mundo. Uma ruptura com o pecado. Ok? Ela é uma ruptura com antigas tradições, com antigas crenças abomináveis, com aquilo que desagrada a Deus, com aquilo que é capaz de afastar o homem de Deus. Então, o homem ele rompe as suas ligações com o mundo. Ele rompe as suas ligações com certas tradições. Isso não pode fazer, isso não pode tocar, aquele monte de coisa que acaba, de fato, tirando a paz interior. E as pessoas acabam se embrenhando em uma vida pagã e idólatra, porque a sua vida está ligada a tradições e principalmente modo de viver abominável. Aquela pessoa mergulhada no pecado. A partir do momento que ele aceita a Cristo, o Senhor o vai ligar com Deus. Ou seja, homem ligado através de Cristo com o Senhor Deus que está no céu, velando por nós. E para encerrarmos, a conversão abrange o pecador por inteiro. Ok? Ela vai abranger a sua mente e o seu coração. Tá? É de corpo e há uma mudança total na vida do homem. Ou seja, no seu intelecto, nas suas emoções e na sua vontade. A partir do momento que o homem fez a entrega ao Senhor, o Senhor agora é quem dita as regras. É o Senhor quem decide por nós. Embora nós tenhamos livre-arbítrio, mas a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, nós abrimos mão deste livre-arbítrio e Deus então passa a decidir por nós. Porque o arrependimento, a fé, a conversão, ela vai promover isso, uma mudança inteira na vida do ser humano. E para encerrarmos nossa conclusão, após convertido, o homem ele se torna uma nova criatura. E o cristão convertido deve esforçar-se para manter-se santo neste mundo perdido. Então, meu amigo, após o homem aceitar a Cristo, por meio da fé, se arrepender e se converter, ele tem uma vida mudada e transformada. E agora o que ele precisa é continuar se esforçando. Assim como Deus disse para Josué. Josué, olha, esforça-te e tem de bom ânimo. Somente no capítulo 1 de Josué, Deus disse isso para Josué 4 vezes. Esforça-te e tem de bom ânimo. Deus disse para ele assim, olha, não pasme, não te espantes. Você encontrará dificuldade no deserto, guiando este povo até a terra prometida. Deus passa o cajado das mãos de Moisés para Josué. E Josué havia acompanhado e visto o que Moisés sofreu e passou com aquele povo. Agora era a vez de Josué como um novo líder do povo de Israel. Por isso Deus disse para ele, olha, não te espante, não pare, tenha bom ânimo. Tá? Esforça-te. Professor, esforça-te. Aluno, se esforça. Nós devemos nos esforçar e termos bom ânimo para continuarmos nesta nossa lida, nesta vida espiritual, até chegarmos a Canaã celestial. Que Deus te abençoe por estar nos acompanhando. Te agradeço por estar colaborando conosco. Mais uma vez, eu lhe peço, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, comente, por favor, para que você continue nos ajudando a divulgar aí o nosso trabalho. E só relembrando, embaixo na descrição estará o link para você baixar o slide que preparei com muito carinho, muito amor para ajudar você na sala de aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.